Como vão, meus amigos? Estamos aqui novamente ao vivo, nosso canal Espiritualizando, começando aqui um pouquinho mais cedo, somente para trazer para vocês aí algumas informações, aproveitando aí também a oportunidade, para quem ainda não conhece o canal, para quem está começando agora aí no Espiritismo, quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho também, né? Nós estamos trabalhando, tudo isso que vocês veem, produção, que faz aí sou eu, tá? Sozinho, por enquanto. Eu acredito que nosso Pai Celestial vai providenciar bastantes coisas legais aí pra gente firmar ainda mais esse trabalho, né? Temos aí um canal no Instagram chamado Espiritualizando 1. Quem tiver curiosidade, vai lá, entra. A gente vai aos pouquinhos colocando conteúdo. Como eu disse, a gente trabalha, tem a nossa vida social e a gente tenta conciliar com os trabalhos, né, espirituais, né, a parte do espiritismo. Mas realmente é difícil a gente fazer aí uma conciliação de tempo e agradar a todos e fazer bastante conteúdo, e a gente aos poucos vai se organizando, né? Temos aí também um canal lá, uma página, né, no Face, que chama Canal Espiritualizando 1, né? Um canal com C maiúsculo, Espiritualizando com E maiúsculo. E aí quem tiver interesse em entrar lá, fiquem à vontade também. Temos um grupo no WhatsApp. E agora a gente vai trabalhando aos pouquinhos, trazendo essas informações. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade. Tem pessoas que não têm facilidade para trabalhar com a internet, e aí a gente vai auxiliando, mandando o nosso link aqui. Enquanto isso, alguns vão tentando entrar, né? Assim que as pessoas forem entrando aqui, a gente já vai dizendo nosso boa noite para todo mundo. Aqui nós temos o grupo no WhatsApp, a gente vai mandar agora o link lá para o grupo do WhatsApp para o pessoal participar também. E assim a gente vai trabalhando, tentando aí trazer as informações para as pessoas, para os nossos amigos, ok? Deixa eu só mudar aqui, tem que fazer os últimos ajustes, né? No fundinho a gente vai colocar uma musiquinha. Espero que não entre rock de novo. Se entrar rock aí, pelo amor de Deus, me avisa. Tá bom, pessoal? Na hora que abrir aqui, a gente já vai passando as informações pro pessoal. Quem tá entrando agora aí, tá me conhecendo agora, eu vou até abrir aqui também o trabalho ao vivo aqui no Instagram. E aí, pessoal que está assistindo, já faça sua meditação, faça sua oração aí, peça a proteção divina do nosso Pai Celestial, ok? E que é muito importante, né, fazer essa mentalização, buscar essa energia divina, né, para que seja feita aí uma boa magnetização do ambiente, eliminando aí todos os miasmas, né, as energias que vocês vão entender hoje nesse trabalho, nessa matéria, é que a gente está a todo momento criando, né? E o nosso pensamento cria. Nós não vemos, mas a criação do nosso pensamento ela está em uma outra dimensão, né? Então, materialmente nós não podemos ver, mas não é porque não podemos ver que ele não existe, né? Que esse pensamento não está sendo cristalizado. E, vez ou outra, pela nossa imperfeição, nós acabamos criando coisas negativas com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, e isso vai contaminando aos poucos o ambiente do nosso lar, cristalizando ali, né?
transformando o nosso pensamento numa matéria pesada que vai atrapalhando o nosso dia a dia. Aqui, pessoal que estiver aí no YouTube, no comecinho dá uma travada, tá, pessoal? Porque a abertura do nosso trabalho aqui tem um videozinho que ele é meio pesado, ok? Então vou dar aqui uma boa noite pro pessoal que está entrando lá no YouTube. Pessoal aqui, Cris, falando de Ribeirão Preto, José Sanches também, o Ralph de Mogi, o Alexandre, boa noite a todos aí, também falando de Mogi, Diego Capa, seja bem-vindo, aqui de Mogi também, e a Ângela. Pessoal, então, semana passada, para quem não assistiu, nós estávamos falando sobre o panteísmo, né? E entramos aqui, como vocês vão ver aí no fundo do nosso vídeo aí, deixa eu até mudar aqui para vocês verem, fica mais fácil para visualizar. Vou colocar aqui no cantinho, um pouquinho mais para o canto. Estávamos falando do panteísmo, capítulo anterior a esse aqui. Falamos um pouco dos elementos gerais do universo, ok? E aí nós vamos entrar nesse capítulo aqui, né, ou subcapítulo, que podemos dizer, sobre o espírito e a matéria. E aí a gente vai viajar legal aqui no pensamento, vamos filosofar bastante, porque é um capítulo muito bacana. E é isso que eu estava falando para vocês. A gente tem que vigiar nossos pensamentos a todo instante, porque nós somos co-criadores, né? Nossos irmãos superiores, como Jesus, por exemplo, são co-criadores em plano maior. Nós somos em plano menor. E a todo instante nós estamos co-criando. Por que co-criando? Porque o único que cria é Deus. Nós apenas trabalhamos o hálito divino dele, o seu hausto divino, criando outras coisas. Ou seja, co-criando, né? Dando seguimento à sua própria criação. E aqui com espírito e matéria, vocês vão perceber que nós temos aí um elemento muito bacana na mão, né? Que aos poucos, né, com a nossa evolução, teremos propriedade para trabalhar, assim como os espíritos superiores têm essa propriedade para trabalhar, que é o fluido universal. Ok? Vamos lá, então. Pessoal que tiver dúvida aí no YouTube, tá? Pode falar comigo aí. Opa, entrou aqui o Fleury. Boa noite, Fleury, também falando de Mogi. Pessoal que tiver alguma pergunta aí, pode perguntar, fique à vontade. Essa matéria é muito bacana, tem tudo a ver com o que a gente tem aí, faz no dia a dia. Eu acho que dá para a gente ter um início legal aqui sobre o espiritismo, e isso daqui vamos dizer assim, entusiasmante. Ok? Então vamos lá, pessoal. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? É uma pergunta complicada, né? Então, só pertence a Deus essa informação. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então a gente entra de novo naquela celeuma, né? Naquele embate que nós vamos ter com o nosso próprio pensamento, de que nós não temos capacidade de definir começo e fim de Deus, porque nunca teve começo e fim. E tentar entender a natureza de Deus vai dar um tweet na nossa cabeça. Então, é bom a gente não entrar nessa filosofia, não tentar filosofar desse jeito, porque não vamos ter resposta, vamos perder tempo, por hora, né? Por hora entender essa natureza aí é complicado. Então, continuemos. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja. Então, quer dizer, se você começar a falar de Deus aqui como... vamos dizer assim, tendo um início, né, sobre o começo da matéria. Então, quer dizer, lá no comecinho, né, como comecinho dos nossos entendimentos sobre a matéria, se a gente for
e entender que Deus um dia começou a fazer, quer dizer que um dia ele esteve inativo. Ou seja, um dia ele esteve ocioso, não fez nada. Então aí você está igualando Deus aos humanos. Então Deus sempre criou, sempre colocou a matéria à disposição, é eterno. Então não tentemos aí entender essa origem, porque ela não existe, né? Essa origem não existe. É difícil, pessoal, é difícil. A gente tenta pensar e dá um tweet na cabeça mesmo. E não é anormal, não, é normal. Nós somos pequenos ainda. Então a pergunta 22 fala o seguinte: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, ou seja, ocupa lugar no espaço. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Ou seja, geralmente a matéria é como que tem extensão, que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Então, é o que ele falou aqui. Quando a gente fala de matéria, a gente só vai conseguir falar sobre aquilo que a gente consegue ver, sobre aquilo que a gente pode tocar e estudar, mas o que tem além disso, não. Né? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Etérea e sutil, a gente pode falar do próprio perispírito, por exemplo, que nada mais é que o invólucro ou a nossa vestimenta espiritual. Né? É a cópia do nosso corpo. O nosso corpo humano seria uma cópia mal feita do nosso perispírito. Então a perfeição, né, espiritual, a forma que se vê é a perispiritual, é a que vale, a que é eterna. Né? É aquilo que a gente pode mudar. Um dia não teremos por evolução, mas enquanto temos o invólucro, né, temos essa roupagem, ela é perfeita, né, na medida que não, vamos dizer assim, visualmente falando, ela é perfeita pela sua composição. Perfeita pela composição. Porque nem todo mundo que está do outro lado tem o perispírito lindo, maravilhoso, sensacional. Porque ele é lindo, maravilhoso, sensacional conforme nossas obras. Se as nossas obras não for de qualidade, o perispírito vai copiar isso e a gente, do outro lado, não vai ter essa roupagem tão bonita. No entanto, mesmo não sendo bonita, em alguns casos ela é perfeita. Contudo, é sempre matéria, ou seja, mesmo que nós tenhamos aqui uma matéria etérea e sutil, sempre vai ser matéria. Então, oxigênio, por exemplo, nós não vemos, mas ela é matéria. Né? Então, algumas coisas que nós não vemos, ela se compõem como matéria. São átomos, né? O oxigênio, moléculas, né? Hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio para a água. Enquanto não forma essa junção de moléculas, a gente tem ela aí espalhada, entendeu? Tem aí e disponível no ambiente. Aí você une e você consegue ver. Mas vocês conseguem entender então por que não se vê o espírito? Porque para os nossos sentidos tem uma composição que falta para poder para que nós possamos tocar e ver e ouvir e sentir, etc e tal. Às vezes, a pessoa, quando tem aí uma mediunidade um pouco mais aflorada, para certo tipo de situação, ela consegue sentir, às vezes consegue ver, mas percebe que você precisa de um microscópio para ver uma molécula, e para você ver um espírito você precisa de mediunidade. Então é mais ou menos a mesma função. Para quem quiser entender um pouco sobre isso, o livro Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier, explica com bastante propriedade como que é a função, como que funciona a mediunidade. Da mesma forma, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é livro de cabeceira, né? Tem que estar sempre do lado para quem quer entender um pouco sobre mediunidade. Vou dar uma boa noite para a Kátia aqui, entrando no Instagram. Né? Kátia, se você quiser entrar no YouTube, fica à vontade, porque no YouTube a gente tem o livro, né? A gente tem uma musiquinha de fundo, o pessoal, não sei se está ouvindo aí, dá um joinha, né? Que vai ficando mais agradável, né? Essa visualização e o estudo aí, beleza? Boa noite aqui para Dona Cleusa, que está entrando também, de Mogi. A Kátia também, aqui de Mogi, né?
Então, vamos continuar. Então, nós estávamos falando aqui sobre exatamente essa questão da matéria, né? Então, nem sempre o que a gente não consegue ver ou tocar não quer dizer que não exista. Então, essa composição da matéria, né, moléculas, etc e tal, a gente precisa, que não está falando do microscópio. E para enxergar o espírito, enxergar alguns fenômenos espirituais, há necessidade de uma mediunidade específica. Então, para cada certo tipo de situação, você precisa de uma certa ferramenta, né? Eu, por exemplo, tenho a mediunidade chamada de dupla vista. Consigo ver o espírito no momento de vigília, ou seja, ali no momento que eu estou acordando, de repente, no meio do sono, bem pesado, quando eu acordo eu consigo visualizar algum tipo de fenômeno espiritual, né? Tanto projeção como o espírito por si só, independente da qualidade do espírito, se aqueles que se desejam se mostrar, né, como espíritos de ordem superior, eu consigo ver. Os espíritos de ordem inferior, mesmo às vezes não querendo se mostrar, eu acabo vendo justamente porque nós estamos na mesma vibração que o dos espíritos inferiores. No entanto, eles estão em outra dimensão. Estamos todos na energia umbralina, ou seja, estamos no umbral. A Terra ela é envolvida na energia do umbral. Então nós conseguimos às vezes ver alguns espíritos que têm a mesma vibração que a gente, ou às vezes uma vibração um pouco mais inferior, né? Então estamos para esses, né, que vibram de maneira mais infeliz, da mesma forma que os felizes estão para nós, ok? Então aqui, pessoal, eu não sei se vocês entenderam, se tiver dúvida, pode perguntar, Alexandre, Diego, Fleury, Ângela, Cleusa, seu José, Luiz, Ralph, todo mundo que estiver online aí, fica à vontade de perguntar, porque nós estamos para responder mesmo, ok? É uma matéria que, para a primeira vez, ela é um pouco mais complexa, ok? Mas vai ficar mais fácil quando vocês pegam o livro Nosso Lar, por exemplo, e começa a fazer essa leitura, e aí segue esses 13 livros aí dessa saga fantástica do André Luiz, né? Que cada livro é uma sequência, né? Começando com o Nosso Lar, depois Mensageiros e assim por diante. Então leiam, né? Ou se não, entrem. Já coloquei no grupo aí do WhatsApp, coloquei lá no grupo, na página do Face. Acessem o canal do Haroldo Dutra Dias, que está fazendo aí uma live muito bacana sobre o Nosso Lar, né? Fazendo a leitura da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Sem o livro na frente, só ele falando, mas é muito legal. Tendo o livro na mão, fica muito jóia aí. Boa noite pro Fabrício. Que bacana. Tá entrando aqui o Fabrício e a Dona Seminha. Grande abraço para a Dona Seminha. Fico muito feliz por estar aqui prestigiando também nosso trabalho, né? Faz a oração aí, faz essa magnetização, peça aí os bons fluidos dos nossos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, para deixar tudo em ordem, ok? Ó, o Fleury tem uma pergunta aqui. Mais uma vez, boa noite. A Terra, estando envolvida pela energia umbralina, pode ser considerada uma dimensão negativa? Claro, sem dúvida. A gente tem que entender que não é bem uma questão de vibração negativa. A gente pode, de alguma maneira, falar usar esse termo, né? Mas a Terra, ela tem energia umbralina a 100 km para cima e numa faixa enorme que envolve todo o planeta. Inclusive, todas as colônias espirituais, postos de socorro, estão todas no meio da energia umbralina. Não estamos num mundo de energia boa, positiva. Ainda não. Né? Por quê? Porque nós somos, ainda não estamos numa terra de expiação. Aos poucos essa energia vai sendo dissipada. Jesus, quando recebeu essa missão de fazer a terra lá no passado,
já tinha essa consciência de que a energia da Terra seria uma energia pesada. Por quê? Porque aqui somos todos infelizes. Somos todos ainda entrando ainda, né, nos primeiros passos, engatinhando para a evolução espiritual. Partindo dessa premissa, a gente tem então a energia umbralina, essa energia negativa que envolve o planeta Terra, que ainda está numa fase de expiação. A próxima fase é regeneração, né? Então a gente vai entrar numa espécie de um pouco mais feliz, né? Não, ainda envolvido numa energia um pouco negativa, no entanto não tanto que nem agora, para depois entrarmos num mundo, né, chamado de mundo ditoso, né? Que é um pouco mais feliz. Que aí, vamos dizer assim, a harmonia impera, né, de alguma maneira, para chegar numa pureza espiritual. Então essa é a missão de Jesus perante Deus. Entregar um dia essa terra para ele com os espíritos puros. Para isso, né, alguns ficam para trás e alguns continuam. Esses que ficam para trás, na medida que a Terra vai evoluindo num total, vão sendo separados, indo para um outro orbe para continuar desde o começo, né? Assim como a Terra um dia foi, lá desde o começo, dos primórdios. E esses que vão, vamos dizer assim, acompanhando a evolução, vão ficando aqui, e se precisar, numa próxima evolução de regeneração para o mundo ditoso, vão sendo separados aqueles que vão ficando para trás, mandando para um mundo de regeneração, né? E aqueles que têm capacidade para ir para o ditoso, assim vai, até chegar num patamar de planeta puro, né? De espíritos puros, né? Os espíritos felizes. Mas para isso tem muito chão ainda, né? Mas estamos sim envolvidos numa energia negativa, podemos dizer dessa maneira, sim, né? Quando a gente desencarnar, nós estaremos já no umbral, tá? Não existe, vamos... Não tem isso, tem que ser bem realista. Vamos para o umbral, que são várias camadas de energia, dentro dessa energia umbralina, que tem a camada mais obscura, mais trevosa, e aí vai as camadas mais brandas, né, leves. Esperamos que, né, estejamos aí trabalhando para chegar um dia nessa camada mais leve de energia negativa, que é o que a gente acaba, né, vivendo aqui entre nós mesmos, para poder ganhar espaço numa colônia ou num pronto-socorro, né, para poder receber os primeiros atendimentos depois do desencarne. Mas para isso tem aí, eu sugiro para quem ainda não leu, leia o livro Céu e Inferno, tá? O capítulo que fala do Código Penal da Vida Futura. Entra lá nesse livro, né, pela internet ou fisicamente mesmo. Lá tá lá, Código Penal da Vida Futura. Lá vai explicar o que nós precisamos fazer para não sofrer tanto depois que desencarna. Porque o sofrimento ele é inerente, porque tudo que nós fazemos, tudo que a gente faz, tanto o mínimo que seja bom ou o mínimo que seja ruim, de alguma maneira a gente vai ter vamos dizer assim, um usufruir das coisas boas, e nós vamos ter que espiar aquilo que foi feito de ruim. Até mesmo o pensamento. Qualquer pensamento que nós emitimos, nós vamos ter que responder por isso. Ok? Então é por isso que nós temos que nos vigiar. É difícil? É difícil. Quem me conhece sabe que eu sou imperfeito, sabe que eu sou ainda, vamos dizer assim, apenas um entusiasta do espiritismo e que tem muito para aprender ainda. Não é porque nós estamos aqui que temos aí essa perfeição adquirida de jeito nenhum. Isso aí ainda estamos no caminho, tem muito chão pela frente, né? Tanto é que quem me conhece sabe que, nossa, eu preciso melhorar muito, muito, né? Então estamos todo mundo junto aí de braços dados, né? Então o que acontece? Por que a gente fala? E já vamos entrar nessa mesma matéria. Lá no Código Penal da Vida Futura você vai ver que o pensamento é uma coisa muito importante, ok? É uma coisa muito importante. E a partir do momento que nós estamos transmitindo o pensamento, nós estamos tendo uma ação que vai transformando em matéria. E isso é uma responsabilidade muito grande. Então, por enquanto, há de se preocupar, tem que se policiar, tem que se vigiar. Porque ainda não estamos na plena capacidade
de conseguir a todo instante policiar 100% o que nós estamos pensando. Mas quando a gente notar que está pensando alguma coisa errada, a gente tem que sair fora do pensamento, porque você atrai aqueles que pensam igual para perto de você, tanto espiritual quanto o encarnado, e aí pode atrapalhar você e também fora as consequências futuras aí. Então, responderemos também pelos nossos pensamentos. Difícil, pessoal, difícil. Mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui agora, né? Que é justamente essa questão aí da matéria e do espírito aqui, ok? Fleury, respondi a sua pergunta aí, tá tranquilo? Se quiser fazer mais perguntas, fica à vontade. A ideia é essa mesma, interação, ok? Dona Marilu, boa noite, imagina. Não tem problema com relação a atrasos, sem problema nenhum. Tá gravado aí, depois é só entrar e assistir, ok? Obrigado pela companhia aí. Vamos lá, pessoal. Então, define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, é aquilo que a gente estava falando, ocupar lugar no espaço. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas definições que a gente está falando. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não o seria. Então aqui a gente faz até um exemplozinho, ó. Pega um elétron que tem massa, tem peso no campo gravitacional, pega o elétron que se diferencia pela carga negativa e positiva, coloca ele no acelerador de partículas, faz o choque do pósitron e o elétron, certo? E desaparecem e emitem dois fótons da colisão. O fóton não tem massa. Cadê a massa? Então, por que eu fiz essa pergunta? O fóton não tem massa. Ele deixa de existir? Ele deixa de existir só porque ele não tem massa? Então é um dos maiores exemplos de que algo que você sabe que existe, que está ali, mas ele não tem massa, então ele deixa de ser matéria. Entendeu? Ele deixa de existir por causa disso, então não existe o nada. É isso que vem explicando aqui, que não é porque nós não vemos que ele não existe. Todo mundo sabe que o fóton está ali, mas ele não tem massa, não tem peso, não tem como pegar, não tem como se juntar. Então ele está ali, é o fóton. O fóton o que é? Nada mais aí do que a luz, se eu não me engano, né? Não sou muito bom de física, mas é isso aí. O Fleury aí, que é filósofo, inclusive da física, pode falar para nós melhor do que eu. Ok? Beleza, Fleury. Joia. Qualquer coisa, vamos conversando. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. Aqui nós estamos falando de matéria, pessoal, onde nós estamos, tá? Mundo material. Tá? Nós estamos falando ainda de corpo, ok? É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, vamos até colocar um pouquinho aqui mais para frente. No mundo espiritual também tem matéria, ok? O Vitor, boa noite aí, o Vitor que está no Insta. Vitor, qualquer coisa, entra lá no nosso canal no YouTube. Lá as informações estão melhores. Aliás, aqui, porque eu também estou aqui no YouTube e no Insta ao mesmo tempo. Beleza? Lá você consegue visualizar o livro aí e acompanhar com musiquinha de fundo, para dar relaxamento. Ok? Então, o que acontece, pessoal? No mundo espiritual também tem matéria. A gente já tinha falado isso, sobre esse tipo de assunto, né? Sobre essa matéria lá nas outras lives. Então, quando a gente desencarnar, a gente vai perceber que tudo que tem aqui, lá do outro lado, é melhor. Quando você se encontra em postos de socorro, quando você se encontra em colônias espirituais. E quando você vai, se depara com a energia umbralina, ou seja, fora dessas energias de um pronto-socorro, de uma colônia espiritual, você também se depara com a matéria, entendeu? Mas aí é a matéria mais grosseira, criada por aqueles que vibram de maneira vibram negativamente, vamos dizer assim. Então tudo aquilo que se vai vibrando, tudo aquilo que se vai pensando vai sendo criado no mundo espiritual, ok? Então, aqueles que vivem numa vila, né, vamos dizer assim, umbralina, vai ter uma cópia bem zoada, bem danificada do que a gente vê aqui na Terra. E lá se vivem pessoas que ainda estão envolvidas numa energia pesada. Não vai viver com a mesma sanidade
da qual muitos aqui vivem e da qual muitos, né, praticamente a maioria vive também nessas colônias, porque as colônias e os prontos-socorros, né, também aí são lugares que existem espíritos em desenvolvimento, ainda alguns infelizes, né, mas resgatados, amparados, né, já em fase de tratamento. Então, a gente não acha que vai chegar do outro lado, vai ter um vazio pleno, não existe vazio, não existe nada, não esqueçam disso, foi falado nas lives anteriores, né, quando a gente fala do infinito, então existe sempre alguma coisa, né? Então a gente vai para o lugar onde nós vibramos, junto com os nossos, é assim que funciona, tá? Então não adianta achar que vai sair daqui e vai chegar, né, e vamos dizer assim, dar um abraço legal em Jesus, né? Obrigado, meu Deus, né? Sentado num trono, velhinho de barba. Esquece isso. Esquece isso. Nós não temos honra, não temos dignidade ainda para olhar nos olhos de Jesus, né? Temos que ser dignos para isso um dia acontecer. Claro que ele pode fazer isso por nós, mas nós não temos o mínimo de privilégio para poder pedir isso um dia, enquanto nós estivermos nessa posição inferior. Não é pejorativo, a nossa inferioridade é inferioridade infantil, de que estamos ainda caminhando, ok? Mas aí não temos essa propriedade para exigir uma coisa dessa, né? Eu acho que está muito longe ainda da nossa capacidade. Só estou falando isso para a gente ter o pé no chão, para a gente caminhar com força para chegar um dia nessa posição. Vamos ver um dia Jesus de perto, outros magnânimos, entender assim, né, de uma forma, como a gente tinha falado na última live, vamos um dia ser com Deus também? Sim, sem dúvida. Fé em tudo isso daí, porque isso daí é bem real, né? Mas ainda tem muito tempo, né? Vamos lá, pessoal? Então, a gente está falando aqui sobre isso, sobre essa questão aqui, né? A matéria é o laço que prende o espírito. Então, nós estamos falando da matéria do outro lado e a matéria desse lado. É um instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, nós dependemos da matéria, né? Para poder viver. Nós usamos a matéria para que nós possamos ter algum usufruto sobre ela, né? Então a gente tem que usufruir dela de alguma maneira. E tanto no lado de lá quanto no lado de cá, a nossa responsabilidade sobre a matéria continua. Então, como eu estava falando, nas colônias espirituais, as pessoas não andam peladas. As pessoas também se alimentam, né? As pessoas trabalham, constroem coisas, tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria. A gente vai chegar lá ainda, qual que é a origem dessa matéria. E aqui na Terra nós temos as matérias também, ué. Aqui na Terra nós temos tudo isso que nós estamos tocando e vendo, sentindo, ouvindo, tudo é matéria. Tem lá seus princípios, né? Seus princípios terrenos, que a gente consegue entender o átomo, né? Os átomos aqui, né? O elétron, o próton, o fóton, e aí por diante, né? As moléculas, partículas, tudo isso a gente vê. Mas e antes disso? E antes disso? E antes de toda aquela soma para chegar numa partícula, chegar no átomo? É aí que a gente vai entrar. Ó. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Exatamente o que a gente está falando. Então o espírito encarnado e o espírito desencarnado também. E aí a gente entra nessa questão aqui. Ele vai voltar para a matéria ainda, hein? Não vai sair da matéria aqui não. Ele vai começar a falar do espírito, mas lá na... Opa! Mas lá um pouquinho mais para frente a gente vai falar da matéria de novo. O que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, vamos tentar buscar mais respostas sobre isso. E aí começam as perguntas e como a gente sabe, o livro dos espíritos ele é o livro base. Todos os outros livros que o Kardec fez, aliás, codificou, ou recebeu, né, editou, ele, de alguma maneira, fez uma
vamos dizer assim, ele esmiuçou tudo aquilo que está em capítulos do Livro dos Espíritos. Aqui nós estamos falando sobre os elementos gerais do universo, o capítulo de Deus, está lá na Gênese. Ok? Aí você vai falar da mediunidade, Livro dos Médiuns. Aí você vai falar sobre o céu, o inferno, existe, não existe, purgatório, não sei o quê, céu e inferno. Entenderam? E assim por diante. Então, todos os capítulos aqui, de alguma maneira, você encontra um negócio pormenorizado mesmo nos outros livros. Por isso que eu fui lá no Livro dos Médiuns para responder essa pergunta aqui, ó. Qual a natureza íntima do espírito? Aí aqui ele fala, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Então assim, entender a natureza íntima do espírito precisa ter uma certa evolução. Porque é uma coisa que nem para nós, né? Aliás, nem para eles que do outro lado, né, que tem aí muitos, tem aí o contato direto com vamos dizer assim, o espírito, a inteligência, ou depois ele tem o contato com o perispírito, você tem contato com a possibilidade de voltar no DNA espiritual, né? Registro de outras vidas, trazer à tona coisas do passado, fazer planos futuros. Então assim, você tem um monte de coisa, um monte de ferramenta na mão, e mesmo assim, esses espíritos que estão aqui respondendo para o Kardec são espíritos de alta hierarquia, espíritos crísticos, vamos dizer assim. Né? Um espírito de verdade, por exemplo, aqui é um dos espíritos que estão com Jesus, fazem parte da equipe direta de Jesus que comanda a Terra. E ele não pode responder aqui porque não tem linguagem para responder. Foi aquilo que a gente falou lá nas lives anteriores no capítulo introdutório. Não tem linguagem, não tem vocabulário para explicar. Por mais que ele tente explicar, não dá. Porque a gente entra de novo naquela situação em que eles vivem a pensar, vamos dizer assim, são ideias, né? Ideias que, de alguma maneira, se transmite de cabeça para cabeça, de mente para mente, e não se comunica por meio de palavras. Então existe uma dificuldade de transmitir palavra de lá para cá. Né? Estamos falando de espírito de alta hierarquia, tá, pessoal? Então, nosso primitivo meio de se comunicar ainda pertence à nossa esfera. Então, colônias espirituais aqui na Terra, pronto-socorros, postos de socorro, também se comunica por meio da linguagem, mas vai chegar um momento que não é mais linguagem. Não é mais linguagem, é diferente e é difícil de entender mesmo. Ok? Então ele fala aqui, para vós ele nada é, ou seja, a natureza íntima do espírito, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, ele já falou lá atrás. E aí eu falei, não, isso aqui é uma pergunta que ficou ainda com a falta de uma resposta. E mesmo assim, fui lá no Livro dos Médiuns, e aí a resposta ainda é um pouquinho mais adiante. Teríamos que adentrar numa coisa mais, vamos dizer, minuciosa, buscando outras obras, ou até mesmo buscar aí no Livro dos Médiuns mais detalhes. Esse capítulo continua explicando algumas coisas mais, mas aí ele invade o perispírito, por isso que eu não continuei. Vocês vão ver, vou até puxar aqui para vocês verem. Vamos ver se está aqui aberto no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns aqui, ó. Exatamente, onde eu parei, ó. Então aqui, ó, vocês vão ver, ó. Vou mostrar para vocês aonde eu parei. Tal, dilatação, medante, vamos ver aqui, volta, foi ótimo, desculpa aí, vamos lá. O espírito tem, pois, esses... Vamos ler aqui primeiro, depois a gente volta na organização para mostrar por que a gente não continuou. Então, item 58, Livro dos Médiuns, a natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, é-nos inteiramente desconhecida. Ela se nos revela apenas por seus atos, e seus atos não podem tocar nossos sentidos materiais, senão por intermediário material. O espírito tem, pois, necessidade da matéria para agir sobre a matéria. E aí ele continua aqui, ok? Esse pedaço aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, sobre a matéria, por instrumento, deixa eu ver, aqui onde que para, aqui, nesse pedaço, ó. Então o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação perispírito, como o homem tem o corpo. Então, a partir daqui, eu fiquei limitado nesse trecho aqui.
Entendeu? Foi alguma coisinha ainda, mas não, se eu passar para essa parte aqui onde vocês estão vendo em destaque, aí eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês e ainda não chegou a hora de falar do perispírito. Então, a gente se limita por enquanto a essas perguntas e respostas. Se alguém tiver curiosidade e quiser fazer a leitura desse capítulo inteiro, item 58 do livro dos médiuns, fica à vontade, que é bacana a leitura. Espírito é a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. Ok? É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo. E é essencial do espírito. Um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então vocês podem ver que tentar entender isso, para nós, é complicado. Então é por isso que ele fala que para nós, por mais que se mostre de uma maneira latente, a gente não consegue distinguir. Vamos lá, pergunta do Fleury aqui. Nós não conseguimos nos comunicar com os espíritos crísticos porque nossa linguagem terrena prejudica nosso processo de pensamento. Isso, exatamente. E com isso atrapalha a comunicação? É complicado. É complicado, porque assim, como existe uma transmissão de ideias, eles precisam voltar o pensamento. Pensa bem, olha só, vamos lá. Você foi morar nos Estados Unidos, ficou lá nos Estados Unidos praticamente 20, 30 anos falando somente a língua americana, o inglês. E aí, de repente, você precisa voltar para o Brasil. Você acha que você consegue falar o português de novo, igual você falava na época que você saiu daqui, em eternidade? Difícil. É a mesma situação. Quando eles começam a praticar esse atributo de se transmitir a ideia via pensamento, quando eles precisam canalizar, percebeu o nome? Canalização. Então vai vir um telefone lá de cima, uma ligação, onde vai ter que ter aí, de alguma forma, transmissores, pessoas que possam transmitir, espíritos que possam transmitir na nossa linguagem. Ou, de repente, por um meio, eles buscarem lá no fundo da sua inteligência essa transmissão da qual vai vir com muita dificuldade. Por quê? Eles teriam que estar a par da nossa linguagem a todo instante. Entendeu? Teriam que estar em constante estudo da nossa linguagem. Então passa a ser uma linguagem universal. A linguagem de ideia é uma linguagem universal. Entendeu? Então existe sim uma dificuldade de comunicação. Porém, ela não é impossível. Né? O que vai precisar é obedecer alguns sistemas que eles mesmos entendem, o que é difícil para nós até mesmo conceber, mas que eles entendem de uma forma para canalizar isso. Vamos dizer assim, é como se fosse o centro total da Microsoft transmitindo com toda aquela informação por o nosso computadorzinho, né? O Windows XP ali, um TXT, um TK500, né? Um 486. Nós temos um 486 perto lá da... É mais ou menos isso. Fica difícil canalizar aquilo ali, mas canaliza. Leva mais tempo? Leva, né? Então, para eles transmitirem pode ser até mais fácil. O difícil mesmo é nós captarmos, entendeu? Termos aí capacidade de alguma forma entender essa linguagem. Mas existe sim, o espírito tem que estar, o médium tem que estar muito bem alinhado, tem que estar vibrando muito alto, entendeu? Para poder receber isso com perfeição. E quando, muitas vezes, acaba recebendo em formas de linguagem da qual acaba o próprio médium interpretando, e não vindo a linguagem tão perfeita da forma que a gente está falando aqui, eu e você, entendeu? Pela internet. Então, assim, tem uma série vamos dizer assim, de barreiras, né, para poder chegar numa comunicação perfeita. Mas existe sim a possibilidade da comunicação, né? A gente, por exemplo, ouve de vez em quando o pessoal falando assim, canalizei a mensagem do espírito Saint-Germain ou do Ashtar Charan, né, espírito da grande fraternidade branca,
Existe a possibilidade? Existe, sem dúvida nenhuma. O médium tem que estar numa vibração bacana, vivendo de uma maneira bem pura, para poder captar isso com a máxima perfeição possível. Aí, quando ele capta isso daí, ele tem que fazer uma interpretação do contexto. Não, eu acredito assim, que poucos médiums, né, vamos dar um exemplo aí, como eu sempre dou, Chico Xavier, por exemplo, teria a capacidade de receber essas informações com pureza. Aliás, o Chico, quando precisava receber esse tipo de informação, ele ia para o plano espiritual. Várias vezes a gente viu histórias dele de que ele saía do corpo, 5 minutos depois voltava com a resposta. Então ele é direto na fonte, né, onde tem mais capacidade de receber a informação por meio de série de equipamentos no mundo espiritual, câmaras de receptação de mensagem, né? Lá tem equipamento para receber aí a informação vinda do alto. E quando não tem, vem, né, como se mensageiros vêm trazendo essas informações. Então, por exemplo, alguém, falar que recebeu uma informação diretamente de Jesus, eu posso entender que recebeu a informação de Jesus, mas diretamente dele não. Indiretamente vai descendo a escadinha até chegar, se não tiver esse equipamento ou essa possibilidade de transmissão com perfeição. Então ela vai descendo as escadinhas, né? Então você pode ver que existem vários fatores, várias situações, são vários entendimentos, e posso estar até errado ou até mesmo incompleto o entendimento, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Beleza? A pergunta é bacana. É bom todo mundo entender mesmo. Valeu, Fleury. Se tiver mais dúvida aí, estou à disposição. Vamos continuar então? É o espírito sinônimo de inteligência, a gente já tinha falado. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? Ou é do ar? Vamos lá então. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som ou é do ar? São distintos uma do outro. Então, cada um é uma coisa, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, se você não tiver o espírito na matéria, você não tem aí uma manifestação inteligente, né? Ou guiada, vamos dizer assim. Por que eu falo guiada? A manifestação inteligente ela é do homem. A manifestação guiada é de tudo aquilo que faz parte da natureza. Embora tenha aí os seres, vamos dizer assim, intelectualmente inferiores ao homem, mas não deixam muitos deles de ter o espírito. Aliás, como dito aqui no começo, toda matéria animada tem espírito. Pelo que nós entendemos, até mesmo um inseto tem um espírito. E para vocês entenderem isso aí, cada ser tem a sua evolução. Como vamos ver aí, ao longo do livro dos Espíritos, nós viemos do átomo. Nós fomos criados, né, simples e ignorante, mas aos poucos fomos ganhando intelectualidade, moral, para poder um dia poder habitar o corpo humano. Ok? Enquanto nós não chegamos aqui nessa capacidade, continuamos ainda habitando corpos inferiores, sem a mesma capacidade que temos hoje. Aí o pessoal fala assim, qual a diferença entre o espírito do homem e o espírito do animal? O do animal, ele pensa intermitentemente. E o do homem pensa continuamente, não para. Então essa é a diferença. Então, quando o nosso espírito não parar mais de pensar e tiver a capacidade de encarnar, ele vai ter essa capacidade de encarnar. Assim como nós um dia deixaremos de ter o corpo humano, porque não teremos mais a necessidade de encarnar sob essa figura aqui, de alguma maneira limitada. Ok? Então, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores, o som da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Aí vem a resposta dos espíritos. É necessária a vós, outros,
porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então aqui vamos dizer assim, como que a gente pode dizer? É bem complicado, né, para a gente poder pensar que um dia a gente vai estar livre da matéria, livre das influências, das dependências da matéria. Ó, o pessoal que está aí agora olhando, entrando no Insta aí, se quiser entrar no YouTube, Rafael Soares Espiritualizando, lá tem toda a plataforma bacana para vocês verem aí o nosso trabalho, beleza? Clebinho Oliveira falando aqui, o meu espírito é meio doido. Rapaz, que espírito não é, né, meu? Que espírito não é. Nós todos temos aí um probleminha. Se a gente fosse perfeito, a gente não tava por aqui, meu amigo. Tava bem longe, né? Então aqui, a gente não consegue nos imaginar como independentes da matéria. Eu não consigo me imaginar sem comer, eu não consigo me imaginar sem prazeres mundanos, né? Eu não me consigo imaginar andando sem precisar de roupa, embora, que nem eu falei, o porquê quem está falando de ir embora sem roupa, sem alimentação, porque quando chega um estágio do espírito, o espírito se livra da matéria, se livra do perispírito. Ele só se faz visível para outros quando ele bem entender. Mas quando a gente larga esse corpo depois do desencarne, como a gente ainda está num patamar evolutivo pequeno, a gente não tem como se livrar do nosso perispírito. Ou seja, a gente não tem como se livrar da nossa roupagem. A gente é aquilo que a gente construiu aqui. Entendeu? Então, do outro lado, a gente ainda vai ser dependente. Isso de acordo com a nossa evolução pequena. Dependente de comer, dependente do banheiro, vai ser dependente de vícios que a gente tem aqui, e assim vai. O problema é que não vai ter como sanar esses vícios. Por quê? Porque a verdadeira evolução, o verdadeiro caminho é livre de tudo isso. É complicado, viu? É complicado a gente se imaginar numa situação dessa, mas estamos nos depurando para isso mesmo, para se livrar de todas essas mazelas essas vicissitudes, né, do nosso espírito, entendeu? Ó, o Cris aqui, lá de São José dos Pinhais, boa noite, valeu pela participação aí, sempre presente. Então vamos lá, essa união é igualmente necessária para... É aquilo que a gente está falando aqui, né? É necessária a vós outros porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. Então ainda não temos essa capacidade. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, não só, né, o estado da matéria depois do desencarne, mas aqui mesmo a gente não tem ainda capacidade plena de captar 100% o que está acontecendo no mundo espiritual. Né? Não tem essa capacidade. São poucos os médiuns que têm essa capacidade. E é isso que é legal, pessoal. Estudar o Livro dos Espíritos e estudar o Espiritismo te faz desmistificar cada conversinha aí fora. Né? Estava até um dia aí conversando com o Diego sobre uma situação. Né? A gente que tem uma vivência no mundo do espírita, a gente ouviu uma conversa de um médium e a gente já falou, opa, calma aí, isso daí não é possível. Então existe ali uma fantasia que a gente fala, opa, calma aí, a nossa fé ela tem que ser raciocinada. Então é isso que o Espiritismo nos traz, uma fé raciocinada, para que a gente não caia em ilusões e acabe sendo enganado. Não que a intenção da pessoa fosse enganar, né? Mas às vezes aumentar um pouquinho para talvez usar certos elementos para dar uma amansada na situação, algumas coisas. Mas aí a gente vê que a pessoa está usando aquilo ou é para amansar ou é para ganhar uma fama, entendeu? A gente torce, né, que exista uma boa fé, então a gente sabe aonde a gente pode, até que local até que ponto a gente pode ir e acreditar. Por isso que é bacana. Estudando, a gente fica com o pé no chão. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então olha só, por que isso daqui? Conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Pelo pensamento, porque seria aqui uma imaginação. Para nós ainda, né? Para nós. Então, tem essa vertente de ser pelo pensamento imaginação, pelo pensamento vibração,
Então a gente tem que buscar aí uma filosofia sobre o que é o pensamento. Sobre o pensamento nada mais do que é, que eu falei lá no começo, cocriação. Então tudo que nós estamos fazendo, nós estamos, né, pensando, aí nós estamos criando, né? Então, por que a gente está criando? Aí vocês vão entrar agora, vocês vão ver agora. Eu ia falar sobre isso, mas é melhor a gente avançar. E aí vocês vão entender o porquê que o pensamento cria. Aí você vai falar, mas por que cria o pensamento? O pensamento cria como? Nós não vemos. Mas a partir do momento que a gente entende o que é o fluido universal, nós vamos entender que o pensamento ele é uma arma nas mãos dos maus e um benefício muito grande nas mãos dos bons. Porque cria sim. E eu já vi o meu pensamento criado, em forma de miasma. Eu posso falar com toda certeza. Eu já vi e, assim, se eu fosse um cara joinha, 100%, eu não teria visto o que eu vi. Né? E a gente, de vez em quando, vê algumas coisas e acha que a gente é bonzinho, tudo, mas essas coisas se revelam pra gente de uma maneira complicada e a gente percebe que tem que mudar os pensamentos, sim. Né? Então, 27 aqui. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus. Então aqui, matéria, espírito e Deus. É uma tríplice aqui, né? Então a gente tem que, nunca vai ter, Deus sempre vai existir, mas nunca vai ter matéria e o espírito sem Deus, o espírito sem a matéria e sem Deus. Então uma coisa completa a outra, a não ser Deus que é absoluto. Então a matéria e o espírito sempre vai estar junto e depende de Deus. Vocês entenderam, né? Então vamos filosofando. Falta 4 minutos aqui, vamos responder essa daqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver até onde a gente vai. 4 minutos. Vamos lá. O Pai de todas as coisas, ou seja, o Criador, Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Então é a Trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Não tem como Espírito e matéria existir sem Deus e vice-versa. Só Deus existe sempre, vice-versa entre espírito e matéria. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria. Né? Então aqui, espírito e matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, vamos só terminar aqui e a gente vai falar um pouco de fluido universal. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ou seja, o fluido universal. Ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza e o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, pessoal, fluido universal. O que é o fluido universal? É o hálito divino. É o hausto divino. É o que Deus nos permite, né? O que Deus nos cede para a cocriação. Então, tudo que a gente vê é composto pelo princípio básico que é fluido universal. Então, tudo que nós estamos tocando, tudo que nós estamos vendo é fluido universal. Da mesma forma que vamos dizer assim, o artesão consegue fazer ali aquele objeto com uma argila ou com qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Para ele, a argila é o fluido universal, né, para o espírito, para o mundo, para tudo que nós vemos. Então, de uma maneira universal, para nós o fluido universal ele é composto de uma série de elementos químicos, né? Todos os princípios químicos é fluido universal. E nós temos aí uma tabela periódica que é limitada, que é composto todos os elementos desse fluido universal, da mesma forma que do outro lado também tem uma tabela periódica bem maior do que aqui, da qual lá se cria, né, se cocria, vamos dizer assim,
em maior extensão do que aqui na Terra. Então, para todo mundo entender, o fluido universal ele é maleável, ele é, de uma maneira assim, um material para ser trabalhado, para ser criado. E aí, onde a gente fala de pensamento, o que tem a ver o fluido universal com o pensamento? Nós respiramos fluido universal. E quando nós pensamos, nós estamos criando pelo fluido universal. Então, nosso pensamento nada mais é do que uma fábrica em que o elemento primário é o fluido universal. E não só isso, né? Não só o pensamento, como tudo que nós envolvemos. No mundo espiritual, onde temos aí pessoas com propriedades para criação, se usa muito o pensamento, né, para fazer aí certos tipos de coisas, certos tipos de objetos. Então são fábricas enormes, pessoas com capacidade ilimitada, aí, vamos dizer assim, para criar. E aqui na Terra nós criamos por meio das nossas mãos, por meio do nosso pensamento também, porque sem pensar a gente não tem capacidade de criar. E no mundo negativo, o pensamento vai formando, né? Vai formando tudo que vai se vendo, só que como nós não temos propriedade para criar com perfeição, criaremos ou criamos, ou já criamos de maneira imperfeita, coisas horrorosas, né? Coisas horrendas, e aí lá do outro lado vai se formando cidades e cidades, vilas e vilas, de maneira, vamos dizer assim, bem imperfeita, né? E aí, quando que acontece a nossa imperfeição aqui com o pensamento? É quando nós soltamos aquela energia pesada, aquele pensamento negativo de ódio, raiva, ou qualquer coisa desse tipo que não agrade a Deus, ou que não tragam uma evolução pra gente, isso fica preso nos ambientes e vão ganhando vida por si só. E eu já tive a oportunidade de ver isso pessoalmente. Vamos lá, o Diego falou uma coisa aqui, vamos dar uma lidinha. O espírito sem a matéria ainda será um espírito, entretanto um corpo sem espírito não é nada. Diego falou pouco, mas falou bonito, é isso mesmo. Sem a matéria a gente existe, né? Vamos existir para sempre. Quando a gente fala de matéria, é de corpo humano, né? Sem as necessidades que o corpo precisa, né? Mas, em outro plano, seremos sempre espíritos, numa capacidade evolutiva maior, não precisaremos mais da manipulação e da dependência da matéria. Ok? É isso aí mesmo, tá perfeito. Muito bacana, hein, pessoal? Muito bacana, é isso aí mesmo. Ó, o Ralph, matéria sem espírito é a mesma coisa que um computador sem o Windows, não serve pra nada. Isso mesmo, é isso mesmo. Beleza, pessoal? Então a gente fez uma introdução aqui com relação ao fluido universal. E aí, na próxima live a gente continua. Vocês vão vendo que o negócio vai ficando bacana. Eu prometi para vocês que ia ficar bacana e tá ficando. Ok? Então a gente, quando fala em fluido universal, só para finalizar, nós estamos falando de energia. Tá, pessoal? Então, antigamente se falava fluido elétrico, é energia elétrica. Ok? Então, quando está falando em fluido universal, estamos falando em energia universal. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar de fluido vital, energia vital. Então, tudo isso a gente vai, aos poucos, se adaptando às informações, às palavras, e aí a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso daqui. Meu, é muito bom, é muito bom. Eu fico entusiasmado com esse negócio que é muito legal. Beleza, pessoal? Então nós vamos encerrando a live por aqui. Eu agradeço a todos vocês que participaram. Aqui vamos agradecer um por um, porque foi muito valiosa essa participação de vocês. A Cris, boa noite. Obrigado pela participação, lá de Ribeirão Preto. Seu José Sanches também, né? Lá de Ribeirão. Tem que perguntar mais, falar mais aí com a gente. Ralf, obrigado pela participação. Alexandre, se tiver dúvida, lá no grupo pode perguntar. Pergunta para mim pessoalmente, a gente vai respondendo. Diegão, obrigado pela participação. Valiosa participação. A Ângela também, obrigado. Fleury, com perguntas fabulosas, obrigado. A participação também. Dona Cleusa, um abraço, um beijo, fica com Deus, obrigado. Dona Seminha, saudade da senhora, fica com Deus, obrigado pela participação. Fabrício, obrigado também, valeu. Dona Marilu, obrigado também pela participação. Espero ter atendido bem aí as perguntas, as respostas, ter entendido legalzinho aí, atendido todo mundo, bacaninha. A Débora aqui também, boa noite, valeu pela participação aí, tá prestigiando a gente também.
Pessoal, obrigado de novo aí. E semana que vem espero todos vocês pra gente continuar essa conversa bacana aqui, esse bate-papo que tá show. Beleza? Pessoal do Instagram, se estiver vendo a gente aí também, próxima live, fica à vontade. Lá no YouTube ou aqui no YouTube, tanto faz. Rafael Soares Espiritualizando. E a gente vai continuando na próxima semana, pessoal. Entre na página lá no Face também, tá? Canal Espiritualizando 1. E no Insta também, curtam lá, Espiritualizando 1. O arroba, não esquece do arroba antes. Não esquece do arroba. Beleza, pessoal? Obrigado pela força aí. Grande abraço. Até a próxima.